antes, eu tinha falado para vocês sobre o machixe. Quem lembra do machixe? É daquele cara lá que É, cantava uma música. O nome era Flamengo, né? Então, o Flamengo é um tipo de música, verdade. Então, o machixe, só para quem não lembra, eu vou explicar direitinho o que é então. Machixe. Gênero musical. Quando eu falo em gênero musical, vocês sabem que significa estilo musical, né? Gênero musical quer dizer um tipo de música, um estilo musical, assim como existe o samba, existe o rock, o forró, o reggae, o funk, tudo isso são gêneros musicais, né? Então o machixe, ele é um gênero musical muito antigo, não, vou botar assim, um gênero musical surgido no Brasil, né? Então logo ele é um gênero musical brasileiro. Brasil! Só que ele tem uma característica, ele é um dos primeiros gêneros musicais brasileiros. Por quê? Porque primeiro que ele não existia em nenhum outro lugar do mundo. Então ele nasceu no Brasil, ele nasceu brasileiro. Como acho que todos nós, né, nascemos aqui, por isso que nós somos brasileiros. Então esse gênero musical, ele nasce aqui. Então por isso que ele é considerado um gênero musical brasileiro. E ele é um dos primeiros. Por quê? Porque ele nasceu de uma mistura de outros gêneros musicais vindo de outros lugares. Fruto da mistura da música africana, das músicas, né? Vou botar músicas africanas, da África, né? Europeias e indígenas. Tá? Então, podem anotar isso aí para vocês saberem então do que se trata o machixe. É o nome de uma planta também, né? Mas na verdade é o nome que recebeu esse ritmo. Ele é um dos primeiros gêneros. Eu escrevi musical ali, mas era musicais, tá? Então, eu ia falar o primeiro gênero musical, mas ele é um dos primeiros, porque junto com ele nasceram outros ali, que não tem como saber exatamente qual nasceu antes, qual nasceu depois, então eles são considerados os primeiros. Fruto da mistura de músicas africanas com músicas europeias e com músicas indígenas. Vocês sabem que lá no começo do Brasil, né, antes de o Brasil ser chamado de Brasil, quem vivia aqui eram os indígenas, né? Arthur, por favor, Arthur, para de mandar coisa de jogo, cara. Não faz eu ter que te tirar da aula, por favor, presta atenção na aula aí, tá? Não distrai a atenção dos colegas também. Concentra a tua própria atenção e deixa os colegas concentrar também. Tá bom? Então, lá no começo, antes do Brasil receber esse nome, Brasil, esse lugar já existia, né? Quem moravam aqui? As pessoas indígenas, né? Várias aldeias, Guarani, Xingu, Tupi. Então, isso vocês vão estudar melhor depois nas aulas de história, só para ter uma ideia. Música anda junto com a história, né? Aí depois vieram os portugueses, né? E, junto com os portugueses, eles trouxeram muitos africanos. Logo que os portugueses começam a chegar, eles também começam a trazer africanos. Os africanos não queriam vir, né? Foram trazidos, foram obrigados. Isso aí também vocês vão estudar melhor depois nas aulas de história. Então, eles foram A gente escravizados. estudou tudo isso que você falou. Né? Então, é bem nesse momento, cada um deles tinha uma cultura, né? Cada um deles tinha estilos musicais, tinha instrumentos musicais, cada um deles tinha já a sua própria característica de música, né? E era bem diferente uma da outra. Então, os portugueses tinham lá as óperas, as danças de salão, né? Tinha várias coisas da música da Europa, tinha os instrumentos de orquestra, então tinha tudo isso. Os africanos já era uma coisa mais com tambores, percussão,
danças também, muitas danças de roda, né? Eles faziam muitas danças de roda, muitos cantos. E os indígenas também, flautas, chocalhos, algumas coisas, algumas danças de roda também, né? Então, eram características bem diferentes dessas músicas. Só que chegando aqui no Brasil, elas começam a misturar. Vocês sabem que quando mistura duas cores diferentes, o que que gera? Uma nova cor. Uma nova cor, exatamente. Então, quando eu misturo, por exemplo, o vermelho com o amarelo, vai surgir o laranja, que era uma cor que ninguém conhecia, então é uma cor nova. Claro, agora todo mundo já conhece o laranja, né? Então, Azul com vermelho fica roxo. isso, azul com vermelho fica roxo. Então, misturando aquelas coisas todas, misturou um pouco da música europeia, cavaquinhos, os violões, aquela maneira de tocar a música europeia. Misturou um pouco da música africana, os toques de percussão, os tambores, as danças. Misturou um pouco da música indígena. Essa mistura toda formou uma coisa nova, uma música nova, que é o nosso amigo maxixe. Tá? Entenderam? Então, ele é fruto dessa mistura de músicas africanas, músicas europeias e músicas indígenas. No início, a maioria dos machixes eram instrumentais, ou seja, tocado somente com instrumentos, sem ninguém cantando. Então, essa música daquela época, não sei se porque não tinha microfone, ainda era difícil cantar com um monte de instrumento junto, mas o pessoal gostava muito de fazer o maxixe só com instrumentos. Então, por exemplo, alguém pegava a flauta, fazia lá. Aí vinha um cavaquinho, um violão acompanhando. Aí vinha as percussões. Então, era uma música que lá naquele início não era muito comum as pessoas cantarem. Depois se tornou, depois de mais algum tempo depois, nós vamos ver que o maxixe, os cantores começam a se interessar também pelo maxixe. Era uma música muito dançante também, né? Pessoas gostavam muito de dançar o maxixe. Ele era uma música, pegou um pouquinho da característica africana, pegou um pouquinho da característica de Portugal. Certo? Alguma dúvida até aí? Então, como o Felipe, com sua ótima... Você sabe em que ano foi lançado, tipo, foi criado? Ótima pergunta, Caetano. Não tem exatamente uma data certa, porque isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, né? Então, quando eu começo, só vamos pensar um exemplo da cor. É gradual? É gradual. Quando eu começo a misturar o vermelho com o amarelo, jogo na primeira mistura, já vai ter uma carinha de laranja, né? Aí depois ele vai se misturando até que vai chegar uma hora que ele vai ficar totalmente laranja. Então, só que a gente não tem como dizer exatamente qual é o momento, mas ele surge mais ou menos... Uma coisa que a gente sabe é que foi no século XIX, tá? 19, mais ou menos 1850 a 1850 por ali, entendeu? Mais ou menos no ano de 1850. Então é uma ótima pergunta essa do Caetano. A pergunta é boa, mas a resposta é difícil. Então não tem como eu dizer, não, em 1850 foi feito o primeiro maxixe. Mas já nessa época a música já tinha um pouquinho de cara da Europa com um pouquinho de cara da África e um pouquinho indígena. Então ela já estava vindo com essas características. Tá? Então ele surge mais ou menos ali por 1850, mais para o final do século, lá 1890, ele já começa a receber esse nome de maxixe. Maxixe. Hã? É velho? Então,
algumas pessoas podem perguntar, pô, o professor vem com uns ritmos estranhos, por que ele não ensina a tocar um funk, um samba, aí, uma coisa mais atual? Só que o machixe, ele, como eu disse, foi um dos primeiros estilos, só que ele não é um estilo que, foi lá daquela época, hoje em dia não existe mais. Pelo contrário, ele continua vivo até hoje. Então, hoje em dia, a gente vai encontrar ele muito nas rodas de choro, né? O pessoal que gosta daquela música chamada choro, dentro da música choro tem machixe, mas também não é só isso, ele meio que foi servindo de base para vários outros ritmos que foram surgindo depois. Por exemplo, o próprio boi de mamão. Quando a gente toca boi de mamão, lembra que eu ensinei para vocês a batidinha do boi de mamão? Tatu titu tati, tatu titu tati, tatu titu tati, tatu titu tati. Na verdade, essa batida do boi de mamão, ela pegou, aproveitou a batida do machixe, que já existia. Então, a mesma coisa acontece na música do Nordeste, lá, no forró, no baião. Então, eles aproveitam esse ritmo do machixe. O próprio samba depois, o samba surgiu depois, 1900 e pouco, ele também vai aproveitar essa batidinha de machixe. Ou seja, o machixe, ele surgiu e ele foi ajudando a surgir outras músicas. A música gaúcha, que aqui está próximo de nós, o vaneirão, aquela coisa do vaneirão, né? Pactica, pá, pá, pactica, pá, 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 também não deixa de ser um tipo de machixe. A música caipira, quando a gente pega lá a música sertaneja, toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, também é um tipo de machixe. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ele nasce no Rio de Janeiro, naquela época, mas depois ele se espalha para o Brasil inteiro e vai ganhando outros nomes. Né? O pessoal no Rio Grande do Sul quis chamar de vaneira. Legal, mas é o mesmo machixe, é a mesma batida. Né? Então, lá na música sertaneja, ele também entrou com outro nome, na música nordestina com outro nome. Então, por isso que ele é tão importante. Hoje em dia, qualquer música que a gente escute, tem lá uma sementinha do machixe lá. É tipo os netos, né? Se fossem estilos musicais, filhos e netos do machixe. Entenderam por quê? Que é tão importante estudar a história também dos ritmos? Os ritmos musicais também têm uma história. Então, quando vocês tocam hoje em dia as batidas, vocês já sabem que ela tem essa influência. Então, até aí tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Não. Não? Então, como eu mandei lá no planejamento de vocês, né? Eu fiz mais ou menos esse resumo. Tocado por bandas de sopro, percussão. Então, essa parte é importante. Nessa época lá do Rio de Janeiro, 1800 e pouco, quando o machixe vai nascer, então ele foi um sucesso. Todo mundo gostou dele, né? Então, primeiro tinha lá o pessoal das bandas de sopro, tipo aquelas orquestras, nem tem banda militar, banda de corpo de bombeiros, aqueles grupos com vários instrumentos de sopro, assim. Então, eles tocavam bastante machixe. Aí tinha grupos com cavaquinho, violão também, tocavam bastante machixe. Então, ele meio que vira um sucesso na época, tocado por vários grupos diferentes, né? E uma música que nós ouvimos, que foi aquela gravação de Flamengo, né? Aquela música que o Felipe lembrou. Flamengo era o nome, é o nome, né? Não era, porque a música ainda existe, né? Flamengo é o nome de um machixe composto por Bonfilho de Oliveira. Bonfilho, o nome dele. Né? Tipo um bom filho, acho que ele era um bom filho para a mãe dele, daí ela botou o nome de Bom Filho nele. O Bonfilho de Oliveira, ele fez essa música chamada Flamengo, que ela é um machixe, que é aquela que nós ouvimos na outra aula. Como que é a batida para a gente acompanhar?
aquela que eu já falei lá no planejamento. Tá, tu, ti, tu. Tá, ti. Então vai ficar basicamente nessas duas figuras. 4 semicolcheias, tá, tu, ti, tu, e 2 colcheias, tá, ti. Então a pessoa que vai tocar o machixe na percussão, ela vai fazer sempre essas duas batidas. Ó. Se for na caixa, tá, tu, ti, tu, tá, ti, 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 tá, tu, ti, tu, tá, ti. Certo? Não vai ser difícil, né? A mesma coisa que vocês já tocavam no boi de mamão. Só que vocês não sabiam que era o machixe, né? Vocês achavam que era... Conheciam como boi de mamão, né? E essa aqui, ó. Se eu for tocar no ganzá, a mesma coisa, ó. Tá, tu, ti, tu, tá, ti. 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 Entenderam? Claro que depois vai ter variações, né? Depois que eu aprender bem a base, que vocês aprenderem bem a base, nós podemos fazer outras figuras rítmicas aqui para deixar um pouco mais divertido. Mas no primeiro momento, o importante é conseguir acompanhar nesse ritmo. Tá? E aí, comentários, perguntas, estão me ouvindo bem? Não tem nenhuma pergunta? Rafa? Tudo bem? Entenderam certinho, então? Desde a parte da história, a parte do ritmo, podemos ir para treinar, para o treinamento? Então, assim, gente, na música em geral, é muito importante ouvir os outros instrumentos, né? E conseguir encaixar o nosso. Nunca o outro instrumento vai fazer uma batida exatamente igual à nossa, mas também não vai fazer uma batida totalmente diferente. Ele vai ser uma coisa que, se a gente escuta, a gente consegue encaixar a nossa. Tipo um quebrinha-cabeça ali, onde cada um vai encaixando e formando uma coisa maior. Ah, então eu vou botar de novo aquele vídeo que eu fiz para vocês. Vou botar de novo aquele videozinho. Apareceu aí? Um cara legal, simpático, com violão na mão. Apareceu? Um cara muito legal, assim, com o violão na mão. Estão vendo algum aí? Eu tô. Tá, então é eu mesmo. Então eu tô brincando, tá? Então, ó, agora eu vou botar, vocês têm que prestar bastante atenção na batidinha do violão e tentar encaixar a batidinha de vocês, do instrumento de vocês. O violão, ele tá fazendo assim, ó. Tatu, titi, tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito, tatu, titi, tatu, tito, tatu, titi, tatu, tito, tá. E vocês vão fazer tatu, tito, tá, ti, tatu, tito, tá, ti, tatu, tito, tá, ti, tatu, tito, tá, ti. O que é importante? Ir junto. Não é uma corrida, assim, quem vai mais rápido, mas ninguém pode ficar para trás, tem que todo mundo ir indo junto. Só para relembrar de novo, então, eu vou botar o vídeo para vocês acompanharem. Ganzá, tatu, titu, tá, ti, tatu, titu, tá, ti. Ó, vou botar um pouquinho para vocês verem como é que se acompanha no ganzá, então, ó. 1, 2, 3. vai. Tá, ti, tatu, titu, tá, ti, tatu, titu, tá, ti. Tatu, titu, tá, ti, tatu, titu, tá, ti.
ti, tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti. De ladinho, ó, o Ganzade deitadinho de lado, pra frente e pra trás. Tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta. Pra frente e pra trás, ó. Não é pro lado, pra frente. Viram? Então a ideia é o desafio de acompanhar toda a música, como se nós estivéssemos aí num palco tocando juntos e temos que começar e terminar juntos. Então às vezes não é tão simples, às vezes a gente acelera, diminui, tá? Por isso que é legal ir treinando, acompanhando o vídeo para manter aquela velocidade. A figura é simples, todo mundo entendeu, né? Tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti. Agora eu vou tocar uma vez com a caixa. Acompanhando o vídeo com a caixa para vocês verem, então. Por isso que não é aquilo. Tem gente que acha que tocar percussão é uma coisa muito rápida, bater muito. Fica vendo aqueles vídeos de baterista no YouTube. Acho que a gente sempre vai tocar rápido um monte. Depende da música. O importante da percussão é acompanhar os outros instrumentos, né? O importante de qualquer instrumento. Não adianta eu estar lá tocando a 1000 e a música ser mais lenta. Então, o importante é sempre ouvir e tentar encaixar no que está acontecendo. Nesse caso, vocês vão tentar encaixar no violão. Tá? Vou botar de novo para a caixa aí, ó. 2, 3, vai. tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti. Vai lá. Ti, tatu, ti, tu, ta, ti. Dois, três, vai. Papo, papo. Travando muito, né? Estão me ouvindo? Mas é isso, deu para ter uma ideia mais ou menos de qual que é o exercício, então, né? Colocar o vídeo e acompanhar. Música, gente, é uma coisa que a gente precisa praticar. O cérebro entende muito rápido, mas o corpo demora mais para entender. Então, eu tenho certeza que todos vocês já entenderam como que é o tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti. Agora, a mão, para conseguir ficar fazendo aquilo ali no ritmo, vocês vão precisar treinar bastante. E nem bicicleta, né? Eu vejo alguém andando de bicicleta, eu já entendo, tem que segurar ali, girar os pezinhos e deu, só isso. Mas daí a gente sobe numa bicicleta e tenta andar, aí todos percebem que a coisa é bem mais complexa, né? Precisa treinar, precisa achar o equilíbrio, precisa frear, tudo isso. Então, tocar é a mesma coisa. Eu falar para vocês, a batida é essa, fica fácil. Mas agora vocês precisam praticar bastante isso para que vocês consigam tocar a música acompanhando sem perder o ritmo, né? Vamos tocar uma vez? Eu vou tocar ela aqui porque o vídeo tá travando muito e vocês vão me acompanhando aí. Acorda, Caetano. Caetano dormiu. Ó. Vamos lá? Ó.
ti, tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, ta, ti. Tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti. Cadê? Cadê os instrumentos? Ah, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti. Só botar aqui. Vai lá, pega os instrumentos, vamos lá, vamos tocar. Prontos? Atenção, atenção, minha gente, com vocês, a banda do quarto ano. Temos percussões, chocalhos e caixas. Todo mundo preparado? Diretamente do Campeche, banda do quarto ano do Engenho. 1, 2, 3 e... Tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti. Pa, para, pa, parararara, para, para, pararara, para, pa, ti, ta, ti, tatu, ti, tu, ta, ti, pa, parararara, para, de novo. Tatu, ti, tu, ta, ti, 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 pa, para, pa, parararara, para, E aí, deu para acompanhar? Então, é isso. Se for o machixe, ele pode ser mais rento, eu ia dizer mais rápido ou mais lento. Acabei dizendo mais rento. Então, ele pode ser mais rápido, tipo assim. Pá, para, pá, parararara, para, parararara, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti, tatu, ti, ta, ti. Aí não vai mudar a batida. A única diferença é que a gente vai tocar aquela batida só que mais rápido, né? Eu vi um exemplo de um machixe bem rápido, tipo aquele. Né? Fica bem rapidinho. Tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti. Ou ele pode ser mais lento. Tem machixes que são bem lentos, tipo tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti, tatu, titu, ta, ti. Então o importante é sempre estar nos ouvindo, né? Sempre estar ouvindo. Quem que está tocando comigo? O que a pessoa está tocando? Está tocando mais rápido? Está tocando mais devagar? Que música é essa que nós estamos tocando também? Conhecer as músicas, né? Então, esse vai ser o nosso primeiro estudo de percussão. Quer dizer, primeiro não, já fizemos vários, né? Mas de música, assim, que a gente vai acompanhar na percussão. Essa vai ser a primeira. Então, a tarefa é... acompanhar o vídeo. Flamengo. Tocando a levada de machixe na caixa. Vai ser a tarefa de vocês, então, acompanhar esse vídeo. Mas que nem nós fizemos aqui. Bota o vídeo lá, pega a contagem e vai. 1, 2, 3 e pá, tchica, pá, tá.
E pensem naquilo, quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar. E que também que o machixe ele tá em todos os outros ritmos brasileiros. Então, se vocês pensarem, eu não gosto muito de machixe, eu gosto mais de outro estilo, sei lá, sertanejo. Mas, como eu falei, o machixe é a base dos outros estilos, então, provavelmente depois vocês vão conseguir tocar qualquer outro estilo que veio depois, né? Porque quase todos utilizaram essa base do machixe, certo? Alguém quer tocar ao vivo aí, pra gente ouvir um pouquinho com o microfone ligado? Quero ver o pessoal. Tem Joaquim, alguns estão com a câmera ligada, eu vi. Então, esses que eu estou falando, Joaquim, Marina, esses aí eu vi que estão acompanhando. Quero saber os outros que estão com a câmera desligada. Pedro, Arthur. Estão acompanhando? Entenderam? Conseguiu tocar? Gabi. Então vai lá, vamos mais uma. 1, 2, 3 e tu. Vai, Marina, direitinho. Tatu, titu, tati, tatu, titu, tati, tatu, titu, tati, tatu, titu, tati. E aí? Tadinho do Flamengo, levou 4-0 ontem, né? Nós, pelo menos hoje, tá tendo essa homenagem aí. Então é isso, gente. Agora é treinar. Como eu falei pra vocês, explicando a música parece fácil, né? É que fácil, é só fazer tatu-titu tati. Mas na hora de fazer, a gente percebe que não é tão simples. Na hora de fazer, nós percebemos que não é tão simples. Então, por isso que eu vou deixar como tarefa para vocês praticar bastante esse ritmo, praticar bastante essa música, essa batida. Se for só na inteligência, se fosse só olhar e aprender, vocês já saberiam tocar um monte de coisa, né? Vocês já viram eu tocando um monte de coisa. Mas chega na hora, né? Pega o violão e vai tocar, aí você sabe que é diferente, né? O dedinho não acompanha tudo aquilo que o olho viu e que o cérebro entendeu. Então, por isso que tem que praticar para a mão entender. A cabecinha já entendeu, agora vem a parte da mão entender esse ritmo, como que é. Tá bom? Tudo bem. Pelo menos não foi nada de jogo. Se aparecesse escrito ali Discord, tava ralado. Ninguém quer tocar alguma coisa aí? 3 minutos de fama? Contar uma história, um caos? Fazer uma rima? Por enquanto temos só... Na verdade, hoje vai ser 5. Então, hoje vai ser 5 minutos. 5 minutos. Pensei que 2 minutos até vocês se decidirem, pensar, se preparar. Mas quem quiser,
Ninguém tem um instrumento para mostrar alguma música? Então é isso, gente. Fica de tarefa botar o videozinho, treinar bastante e tocar, que depois esse ritmo ele vai ser de base para nós entendermos os outros ritmos, né, que nós vamos estudar depois. Se vocês conseguirem entender bem o machixe e tocar ele, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de tocar os outros ritmos.